Como manter suas posições, seus valores, quando o poder emana tudo o contrário do que você pensa. Foi um momento único, assim, acho, na minha história e na nossa história. Apagamentos não sai de moda e acho que esse filme, ele traz uma percepção muito brasileira de uma ideia de memória. Estamos aqui com alguém que já é de casa, já conhece muito bem o Omelete, uma das nossas instituições do cinema, Wagner Moura. Meu amigo, como é que você está se sentindo aí depois dessa estreia tão marcante? Eu tô muito feliz e tô um pouquinho cansado, né? Porque ninguém dorme aqui, né? Mas eu tô feliz, cara. Foi uma estreia, sim, a estreia mais interessante, né? Que eu já... Com aquela banda entrando junto com a gente, aquela onda de Recife, uma equipe gigantesca e de atores. Eu me senti tão bem, eu tava tão tranquilo, tava só feliz. Foi um filme que me deixou tão feliz, velho, assim, de estar de volta ao Brasil, filmar em Recife, onde eu estreiei A Máquina 20 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Trabalhar com o Kleber, falar português no filme depois de muito tempo. Olha que maluquice, tenta se falar a minha língua, estabelecer essa conexão, essa relação com o Kleber, que é um artista incrível, que pensa como eu, politicamente, artisticamente. Então ontem foi mais assim uma consagração, sabe, independentemente da resposta que as pessoas estão dando, a resposta é extraordinária, eu já estava feliz. Primeiramente, parabéns pelo filme e a gente precisa perguntar, claro, como foi ontem? O dia de ontem, a estreia... Minha expressão, estando lá, era de uma energia palpável, mas eu queria saber a sua experiência também. Olha, foi muito especial. Foi um momento único, assim, acho, na minha história e na nossa história, né? Dessa equipe, desse grupo, porque era como se o Brasil tivesse em Cannes. Eu me senti no Brasil. Eu me senti cercada, né? Pela equipe toda e por tantos amigos que vieram também. Então foi algo único. Nunca vivi nada parecido, de grande emoção. A plateia amou o filme foi ovacionado por 13 minutos, então foi realmente único e muito especial. Quando a gente soube que você ia participar desse filme, foi talvez uma reação meio... É claro que um dia o Wagner Moura tinha que fazer um filme do Kleber. Como é que foi que o projeto chegou em você? Por que você quis? Como é que foi a criação, assim, desse ligamento? Eu conheci Kleber aqui em Cannes há 20 anos, ele ainda era crítico, a gente se gostou, ficou amigo. Aí eu comecei a ver as coisas, aí eu vi o som ao redor, falei, preciso trabalhar com esse cara. É um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Mas a nossa conexão mais profunda se deu pela política. Durante com que o Brasil viveu uma fase terrível de ataque aos artistas, às universidades, à imprensa, aquela coisa, um manual prático do fascista. Eu e Kleber, a gente se falava muito. E, todos os dois, por sermos pessoas que falam, que se manifestam, não só no que fazemos, no resultado dos trabalhos que fazemos, mas como pessoas se comunicam, a gente diz o que a gente acha. Isso foi muito no meu filme Marighella Censurado, ele foi atacado bastante, né? Então eu acho que o filme nasce um pouco dessas nossa conexão, de como viver, como manter suas posições, seus valores, quando o poder emana tudo o contrário do que você pensa. Que é parte do tema que vocês abordam no filme, claramente. Eu queria saber como foi que você chegou nesse projeto, que esse projeto chegou em você, e qual foi a sua reação, assim, lendo o roteiro, conhecendo, o que é que te atraiu, fez você olhar e falar, não, esse eu preciso fazer. Olha, é uma história bonita, que eu conheci Kleber e Emily aqui em Cannes em 2019, fazendo O Traidor, do Marco Bellocchio, e eles estavam aqui com Bacurau. Sim. E aí eles foram assistir a projeção do Traidor, e depois teve o coquetel, a festa, né, e a gente se conheceu, a gente curtiu, dançou, foi muito gostoso, inclusive com a equipe toda do Bacurau, com o elenco, foi maravilhoso. Aí depois passa para 2024, começo de 2024, o Kleber me liga e me diz, Maria Fernanda, essa personagem, desde o início, quando eu comecei a escrever esse roteiro, que foi justamente em 2019, depois de ter te conhecido em Cannes, eu já comecei a escrever pensando em você. É uma participação, mas eu queria muito que você considerasse com carinho, porque eu sempre pensei em você. Você é a pessoa que eu queria que fizesse. Aí ele me mandou o roteiro, eu amei o roteiro. Nossa, como eu gostei desse roteiro, achei genial. E aí, claro, adorei a Elsa e falei, quero fazer, estou com você. E aí fizemos, né, assim, fui para Recife,
Gravou no São Luís. no Cine São Luís, que eu acho que foi um presente que ele me deu também de fazer essa cena lá. E foi muito emocionante pra mim. Pai, você aqui 2 anos atrás foi Retratos Fantasmas. Minha sensação com o Agente Secreto, você que gosta muito dos termos no cinema, foi quase de uma sequência espiritual. De um filme que talvez precisasse do Retratos Fantasmas para falar sobre prédios de Recife que não estão mais lá, pessoas que não estão mais lá, para não falar personagens que estão até aparecendo de novo. Eu queria entender para você se você sentiu isso, que o Agente Secreto não existiria como ele existe sem o Retratos Fantasmas antes. Eu concordo, eu acho que foi um processo totalmente orgânico e não planejado, como geralmente essas coisas são. Não seria possível ter 2 caminhos tão diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo eles são muito parecidos com a forma como eu revisito um passado da cidade. Se foi a cidade histórica, mas eu acho que a Agente Secreto está lendo sobre a história da cidade, mas a história das pessoas que existem na cidade. Eu acho que a pesquisa do Retratos Fantasmas me ajudou a escrever o roteiro, certo? Para Agente Secreto. E o meu entusiasmo pelo roteiro para Agente Secreto me ajudou a achar a parte final da montagem do Retratos Fantasmas. É o melhor dos 2 mundos. Eu fiz 2 filmes que se ajudaram. Uma coisa boa. Tentavam brigar. Isso foi bom. Percebo que o cinema, não só brasileiro, mas global, ele está tratando muito de uma ideia assim de apagamento. Apagamento de pessoas, lugares, documento que some, jeito que você não tem nem como provar que existiu, né? Obviamente os brasileiros estão com ainda estou aqui em mente, mas olhando só pro Oscar do ano passado, tem o Sem Chão, o Palestino, que ganhou o melhor documentário, tem Reformatório Nico, vários outros filmes. Por que você acha que esse tema, assim, essa questão tá tão importante e em voga agora? Você sabe que essa foi uma das razões pelas quais eu fiz Marighella. Pouco devolveu o nome Marighella. Marighella foi um nome que foi enterrado, apagado, propositadamente apagado da história do Brasil. A forma com que a história do Brasil é contada, a chegada dos portugueses, aquela coisa que foi a chegada amistosa, de troca de presentes, deram o espelho para os índios acharam aquele espelho ótimo, mas os índios eram muito preguiçosos, né, para trabalhar, tá? Tiveram que trazer os africanos. E essa é besteira, essa história, essa forma calhorda. A própria história da ditadura militar, né? Eu coloquei em Marighella cenas assim, eu marchei na escola, olhando para a bandeira, né, e escrevi na escola o professor dizendo assim, a Revolução de 64 não salvou o Brasil do comunismo. Esse tipo de coisa. Então, acho que o cinema tem um alcance que tem. Claro que a academia, os historiadores têm essa função, mas o cinema pode atingir muita gente e dizer, olha, a história não é essa, né? Não necessariamente precisa ser contada do ponto de vista dos dominadores, dos vencedores, dos colonialistas. E esse personagem do nosso filme, ele passa o filme inteiro tentando contar um documento que prova a existência da sua mãe. Eu acho isso significativo. Olha, eu acho que isso é algo que a gente pode entender como talvez uma conscientização sobre a nossa documentação histórica, mas não só sobre a memória, sobre os fatos, sobre as provas, né? Mas sobre o que fazemos com isso. Porque a questão hoje, a palavra, talvez hoje, aí o jargão é narrativas. Então, narrativas, né? Você pensa, são as narrativas que estão sendo criadas. Mas tudo depende da narrativa. Por quê? O que é a narrativa? É exatamente o que eu faço com os dados, com os documentos, com as fotografias, com a memória, com tudo que foi escrito, com tudo que foi vivido. O que eu vou contar? O que eu vou dizer? Então, talvez essa relação com memória, com documentação, hoje seja um grande tema. E esse é um dos grandes temas do cinema de Kleber Mendonça, né? Faz parte da assinatura dele. Ele é um homem que em todos os seus filmes, um diretor que em todos os seus filmes traz essa questão. Sem dúvida. O Aquários, quanto ao edifício, o Retratos Fantasmas, então, super está em conversa. Retratos Fantasmas, então, né? Então, eu acho que é um tema que ele traz e que faz parte aí do zeitgeist, do espírito do tempo que a gente vive hoje. Quando a Múrcia vai à Ucrânia, é apagamento. A proibição de falar ucraniano, por exemplo, nos territórios mais próximos da Rússia, apagamento. Há algum madeiro específico de centros culturais
e de museus na Ucrânia pela Rússia, apagamento cultural. O que Israel está fazendo em Gaza, apagamento. A invasão dos colonos judeus no território ocupado na Palestina, apagamento. Então, apagamento é um tema muito, muito forte. E a gente veja o Brasil que investiu no apagamento, que é na anistia de 79, a lei da anistia. Pode pedir Jinping, que disse assim, a partir de agora vamos tocar nossa vida para frente, vamos esquecer essas coisas chatas e desagradáveis. Apagamento. Então, acho que é um tema muito, muito forte. Outra coisa que me ocorre também foi a crise na Cinemateca Brasileira que aconteceu nos anos daquele bobeco, né? Ali a gente estava com uma ameaça de apagamento mesmo, porque são documentos, não só papel, mas filme película de todos os formatos, de 8, 9,5, 16, 35 milímetros, e que uma instituição tão importante que o Brasil estava com a brigada de incêndio de 2 pessoas e simplesmente porque foi cortado todos os pontos para manutenção. Então, apagamento não sai de moda e eu acho que esse filme, acho que ele traz uma percepção muito brasileira de uma ideia de memória. Logo depois um mês depois do filme, tudo volta aí na história aqui que de uma outra maneira aporta ao mesmo tempo. Vamos então falar rapidinho da Elsa sem entrar em muitos detalhes, porque esse é um filme, claro, que a gente tem que guardar muitas surpresas, até pela experiência que é muito boa né, de descobrir as coisas. Mas eu acho que é justo dizer, e eu acho que isso também não entrega nada, que tem muito sobre a sua personagem que a gente não sabe. Que ela é uma figura que tem, vamos dizer, ela é apresentada no filme primeiramente de uma forma mais misteriosa. Quando você recebe uma personagem assim, você gosta de conversar com o Kleber e saber como é que era a vida dela antes, o que é que ela fez antes, ou você mesma que preenche esses espaços, como é que é esse trabalho? E se isso é uma coisa para uma atriz, para você, que é empolgante, ou que você preferia mais detalhes, como é que funciona? Eu faço as duas coisas. Eu crio essa bio, porque o texto ele te dá muitas dicas, você vai lendo e você vai achando todas as pistas, entende? O próprio nome, ela usa um codinome. Aí você vai pesquisar o nome verdadeiro dela, você fala, se você fizer a leitura atenta, você tem muitas pistas ali. Então eu criei essa bio, que eu achei que quando eu fui depois pesquisar isso com o Kleber e com o Léo, que fui conversar com eles, a gente fez uma reunião para saber se eu estava no bom caminho, foi perfeito. Assim, era exatamente aquilo que a gente tinha imaginado. É uma pessoa que faz parte da cúpula do poder, né, no sudeste do país, então tem acesso à informação, tem acesso ao poder econômico, político, e ela usa isso para ajudar os perseguidos políticos da ditadura, isso em 1977. Isso é de grande risco para essa personagem, então também não é uma coisa simples de ser feita para ela, porque ela se arriscava, mas Nunca perder. Mas é muito interessante também porque a personagem ela é um contraponto ao Guirotti. Sim. Então é bonito isso, porque essa discussão, né, que eu até falei na coletiva, assim, de maneira bem sucinta ali, em 1977, essa diferença entre o Nordeste e o Sudeste, dessa relação de poder que existia naquela época, a gente também não pode generalizar o Sudeste. Por quê? Porque, né, existem pessoas e pessoas, então ele traz um Guirotti, mas ele também traz uma Elsa. Então isso é interessante. E aí eu achei que fiz esse comentário lá na coletiva e eu pensei depois, nossa, mas será que isso é pertinente? Será que essa é uma discussão que ainda se coloca hoje, em 2025? E aí os meus colegas de elenco todos, que são de Recife, disseram não, de jeito nenhum. Isso ainda é um processo. Como um recifense, é um processo. É um processo que está se desenrolando. Então, o filme também é um instrumento que colabora para essa discussão, que traz essa discussão para o nosso mundo contemporâneo, atual, né, nosso 2025. Eu queria entender para você qual a importância e o papel do cinema, não só nessa história, mas em combater esse apagamento que a gente estava comentando agora. Eu acho que todo filme é um documento, né? Por mais que você não tenha a menor pretensão dele ser um documento, e é um documento, porque qualquer coisa, um curta, um longa, uma comédia televisiva, um filme de aventura, tudo vira documento, tudo, porque temos cinematecas que vão pegar aquele filme e guardar, e talvez daqui a 200 anos, se ele sobreviver, aí sim ele vai ser mais do que um documento, e talvez você agora tenha um valor muito maior que ele teve na época que ele foi lançado. Então, o cinema para mim, ele é uma espécie de documento orgânico constante, não importa os filmes que a gente faz.
E a sala de cinema é uma central de memória, porque ela agrega, né? Eu gosto de coisas que somam e que agregam. E eu acho que a experiência coletiva, ela está sendo muito questionada hoje em dia. Tem gente do negócio em Hollywood que acha que já vai ter acabado a coisa de ir pro cinema. Mas eu sou o contrário. Eu acho que a experiência coletiva deve permanecer e as ondas que estão chegando serem somadas ao que a gente já tem. E como eu não queria só fazer uma cena gratuita no São Luís, achei que poderia ser interessante ter uma reunião muito importante, onde finalmente é explicado o que está acontecendo com aquele personagem. E isso acontece dentro do sonho. Perfeito. Uma das coisas que também o filme trata de desaparecer, particularmente, não podemos falar de detalhes, mas particularmente depois, é a questão, por exemplo, de um cinema que desaparece, uma construção que desaparece. O Kleber, claro, falou disso no Retratos Fantasmas. Eu acho que não é um acidente que, por exemplo, de novo, sem entrar em detalhes da história, mas não é um acidente com um local de segurança que você encontra nesse filme, é num cinema. E o papel da arte justamente ali de ser um registro, tem até uma brincadeira com o que é mito, o que é fato nesse filme, mas às vezes esses mitos da ficção de um filme como esse, ele pode conter mais realidade do que o fato que é vendido. Então eu queria saber também pra você como que você enxerga o papel do cinema dentro desse filme mesmo. É um filme sobre cinema também, né? Assim, a fascinação do menino com o tubarão. Tem a ver também com a gênese do filme, o fato de que lá é 77, ele diz que é o ano que ele escolheu, porque é o ano que ele começou a ter as primeiras memórias que ele calmou, 78, 9 anos. Era uma época que, por uma questão familiar dele, ele tinha um tio que levava ele a cinema. Então ele começa a pensar a época a partir de cinema. E penso agora, eu dizendo, por isso o cinema americano dos anos 70 é até importante para ele, no estético sentido. Você vê a importância que tem, ele ama Lone Star, por exemplo. Mas ele ama, mas os primeiros... Caçavete. Os primeiros Brian De Palma. E aí você vê muito, né, a Fuse. Está nesse filme, Sopa de Leite, que ele usa aquelas anamórficas da Virginia Moses, que ele pega todas essas referências, em vez de você... Parece que um cara que está emulando um gênero que nós... Ele transforma aquilo numa coisa brasileira. Eu gosto de dizer que talvez a melhor força dele como diretor seja pegar os pilares de um gênero, por exemplo, pilares de um gênero feito faroeste e colocar no Bacurau da versão dele, né? E assim, nesse filme, até pelo título, as pessoas vão imaginando coisas de espionagem. Mas eu queria entender se você concedeu alguma coisa, o Pedro assim, eu vou pegar essa linguagem e agora fazer do meu jeito. Qual foi o seu relacionamento com esse gênero, se é que houve, no preparo pro Agente Secreto? É claro que houve, porque eu gostava muito do título antes de ter o roteiro. Às vezes você tem o roteiro e ainda não tem um título. Certo. Mas esse eu já tinha o título e tudo que eu precisava fazer era fazer o roteiro inteiro caber no título de 3 palavras, que é o Agente Secreto. Eu achei que eu estaria bem se eu incluísse intriga, perseguição, tensão, Nomes falsos? nomes falsos, identidades falsas, mudança de aparência, justo, uma personagem feminina misteriosa, meio Mata-Hari, a Elsa, mas que não tem nada de Mata-Hari. Não, mas é que eu não sei cadê. Então eu acho que eu tô bem em relação às intrigas e ao que o filme te dá, uma vez que você acaba o filme. Por exemplo, várias reações internacionais dizendo que o filme é pra ver na ponta do acento que você fica. Então, eu acho que é um filme é um filme bem peculiar de ação e de espionagem, mas você não vai ter a cena da entrega dos novos aparelho. Talvez não dê pra chamar o filme de um thriller de espionagem, mas como que vocês discutiram sobre essa ideia de trazer esses elementos pra dentro do filme? Rapaz, a gente não falava muito disso, não. Assim, as discussões eram mais a respeito do tom, do que o filme deveria ser. E como eu sou co-produtor do filme, eu fiquei muito próximo de Kleber o tempo todo. Então, essa construção rapidamente, porque ele é misterioso também, né? Uma coisa que a gente cozinhou muito devagarzinho, né? Devagarinho, foram 4 anos, assim, de Kleber escrever. Então, eu estive muito perto dele o tempo todo. Eu aproveitei esse tempo para entender como a cabeça dele funciona. Como funciona, assim, vendo os filmes dele, olhando os roteiros dele, passando tempo em Recife com ele. A sua turnê lá movimentou nossas redes sociais esse mês bastante. E não podia ir num restaurante, parecia que eu só comia, não sei. Puxa, bom, meu amigo, parabéns. Um prazer estar com você aqui. Bebel, nossa filha, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. A gente secreta um grande filme, a gente está muito, muito feliz com a recepção aqui, muito merecida. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo filme. Mal posso esperar para quando todo mundo no Brasil ver. Obrigado pelo seu tempo também. Isso aí. Maria Fernanda Cães da Quincane.